Sou o professor Fabrício Mayan e aqui nós vamos falar de um tema hoje que é um tema extremamente importante para vocês. Eu vou mostrar para vocês de uma forma muito tranquila, muito bacana, tentar facilitar ao máximo o entendimento que você tem que ter sobre o processo de islamização da Península Arábica. Mesmo porque nós vamos ter uma sequência de abordagens que vai remeter você ao entendimento do porquê o mundo árabe hoje vive essa crise incondicional. Então nós vamos começar falando agora do islamismo e aí nós vamos montando a estrutura necessária para você entender a crise do mundo muçulmano. Então não perca, nós vamos ter uma sequência de aulas agora que você não vai poder perder para você entender exatamente porque o mundo muçulmano vive essa crise tão dantesca, né? E vamos facilitar ao máximo esse entendimento de vocês, discentes, queridos discentes. Queria que você curtisse esse canal, indicasse esse canal, dê like, curta os vídeos. Você pode literalmente mandar sugestões para a gente de temas. Lembrem-se que vocês vão participar o tempo todo aqui comigo, tá bom? E o tema que eu escolhi hoje é para aqui, ó, é o islamismo, né? Nós vamos começar a mostrar toda a realidade da estrutura do funcionamento da sociedade muçulmana, como eu disse para vocês, para que você entenda exatamente porque essa convulsão se estabelece hoje na sociedade islâmica. E eu queria que você lembrasse que a religião islâmica, ela vai se estabelecer justamente na Península Arábica. E quando você pensa na Península Arábica, antes do islamismo acontecer, você tinha uma realidade de divisão muito grande de diversos povos. Você tinha uma miscelânea muito grande de povos que habitavam essa região. E você tinha também pilares religiosos muito vastos. Então você sabe que dentro da realidade da Arábia pré-islâmica, você tinha uma composição, um mosaico cultural, um mosaico civilizatório muito grande, muito extenso. E você tinha, portanto, diversas religiões. O cenário que você então percebe da Arábia pré-islâmica é um cenário de diversidade muito grande. Diversidade, vamos lá? Cultural, diversidade de povos, diversidades religiosas. Então, o cenário que se estabelecia nesta região era justamente esse. E, particularmente, você sabe também que a atividade que mais se destacava nessa região da Península Arábica era a atividade comercial. O comércio era muito forte, principalmente quando a gente pensa nessa área, na Mesopotâmia, no Crescente Fértil. A gente tinha uma relação comercial muito grande e, literalmente, as caravanas de comércios perambulavam por esta região, indo de cidade em cidade, indo de centro em centro, para estabelecer justamente as bases comerciais. Então você tinha um comércio nômade, o nomadismo comercial, uma coisa importante, nessa época você tinha um nomadismo comercial, porque as pessoas perambulavam com suas caravanas de lugares em lugares para vender os seus produtos, e essa é uma relação comercial muito forte que você tinha na região da Península Arábica. E nessa ideia de relação comercial, a gente não pode deixar de lembrar vocês sobre os beduínos, os árabes do deserto, que eram, na verdade, os maiores comerciantes da Península Arábica. Esses caras, eles literalmente saíam de lugar em lugar, vendendo seus produtos, então os beduínos se destacavam nessas relações comerciais que você tinha na Península Arábica. Então lembra, a Península Arábica ela era recheada de vários povos, de várias culturas, de uma diversidade religiosa muito grande, a atividade comercial era muito forte, os beduínos estavam entre os povos nas relações comerciais que se destacavam com suas caravanas, indo de lugar para lugar. Afinal de contas, como eu acabei de falar, esse comércio era um comércio de nomadismo, né? Era um nomadismo comercial. E os beduínos se destacavam, os árabes do deserto. E, particularmente, dois centros comerciais se destacavam nesse cenário. As cidades de Meca e a cidade de Medina, que ainda não se chamava Medina. Olha que negócio interessante. Medina
só será assim denominada quando Maomé introduziu o islamismo nessa cidade. Antes de Medina, você definia essa cidade como a cidade de Trebe. Então, Trebe e Meca eram os dois grandes centros comerciais que você tinha, sendo que Meca tinha uma relação de domínio comercial muito grande. A maior cidade da Península Arábica era Meca, era onde os beduínos iam comercializar principalmente. Então você tinha toda uma relação comercial muito forte em Meca. E o detalhe mais interessante é que a cidade de Meca era uma cidade controlada essencialmente porque existia um princípio de fé muito grande. É uma cidade controlada por um povo chamado Coraixita, né? Por árabes coraixitas, porque além de dominar o comércio, esses caras tinham um controle muito grande sobre a Caaba, que você vê aqui na imagem. A Caaba é um templo religioso de forma cúbica, que na época pré-islâmica, em Meca, você tinha a adoração dos povos que iriam comercializar na cidade. Imagine o seguinte, a religião que existia antes da religião muçulmana ser introduzida no Oriente Médio, era uma religião caracterizada aqui, pelo politeísmo. Os coraixitas controlavam a cidade de Meca, controlavam a Caaba, e o princípio religioso do povo muçulmano era um princípio do politeísmo, ou seja, vários deuses eram cultuados por cada tribo. Pense assim, você tinha um politeísmo. E na época da Arábia pré-islâmica, turma, as tribos, elas praticavam uma religião totêmica. Como assim, Fabrício? É a religião que personifica a imagem da divindade. Existem dois pilares religiosos. O pilar religioso animista, quando você simplesmente associa a divindade a forças da natureza. O exemplo que eu poderia dar para você seria dos índios, quando os portugueses chegaram aqui, as religiões de matrizes africanas que associam as suas divindades a forças da natureza. Mas aqui na Arábia pré-islâmica, o politeísmo associava as divindades a personificações, que poderia ser um falcão empalhado, uma flor de lótus, um pedaço de pedra. E aí o que acontecia? Essa religião politeísta, ela era literalmente praticada dentro de Meca. Os coraixitas controlavam todo o pilar religioso, porque toda a tribo beduína que chegava em Meca vinha louvar ao seu totem dentro da Caaba. A Caaba tinha milhares de totens e cada princípio religioso vinha para a Caaba, para louvar a sua divindade. Então os coraixitas controlavam o comércio de Meca e também controlavam a base religiosa. Todo mundo que tinha que entrar na cidade pagava lá o seu pedágio, o seu tributo e entrava. Então o controle de Meca era total pelos coraixitas. Entenderam? Então veja como é o cenário que você tinha da Arábia pré-islâmica antes, claro, do islamismo ser revelado. Então você tinha, se a gente for fazer essa abordagem, um cenário onde você tinha diversos povos, você tinha um cenário onde você tinha um mosaico cultural muito grande, você tinha uma diversidade religiosa muito grande. As duas principais cidades eram Trebe e Meca. E Meca, particularmente, quando você tinha um maior comércio, Meca era controlada pelo povo coraixita, que além de controlar o comércio, controlava a base religiosa. Todos os beduínos árabes que iam louvar o seu Deus, já que existia o politeísmo como base religiosa, pagavam os impostos devidos aos coraixitas, entravam em Meca, iam para Caaba louvar, claro, para o seu totem, já que as religiões eram totêmicas, elas personificavam a divindade, fazendo referências a diversos símbolos, como eu falei, que podia ser um pedaço de pedra, enfim. Tá vendo como é muito tranquilo você aprender aqui? Bem tranquilo. E aí o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que o islamismo vai se tornar a religião predominante do povo árabe. O islamismo vai se tornar a religião do mundo árabe. E o islamismo, ele vai ser colocado em prática na Península Arábica pelo
profeta Maomé, o Mohamed. Estima-se que ele tenha vivido de 570, depois de Cristo a 632. E foi justamente esse indivíduo que, segundo o Islã, a imagem não pode ser revelada, claro que esse é um retrato imaginário, foi o Maomé que teve a visão do arcanjo Gabriel sobre os novos dogmas, religiosos da fé que deveria ser colocado em prática para curar o coração dos infiéis. E não é que essa religião, o islamismo, é uma religião diferente de tudo aquilo que existia na Península Arábica. Por que, Fabrício, a base da religião que vai ser adotada agora é diferente daquilo que existia na Península Arábica? Porque, como eu falei para vocês agora há pouco, a base religiosa da Península Arábica era justamente o politeísmo. E essa nova fé que Maomé vai ter a revelação vai ser uma fé em que você terá o princípio do monoteísmo. Ou seja, você não terá mais o culto a vários deuses. Apenas um Deus vai ser utilizado na referência da base religiosa. Ou seja, o que é que Maomé vai fazer? Ele vai tentar colocar em prática uma religião baseada apenas em uma visão de divindade. E vamos pensar, quem é que controlava Meca? Os coraixitas. E os coraixitas controlavam Meca porque eles controlavam, como nós vimos aqui agora, o islamismo. A base politeísta. Então, os coraixitas controlavam Meca porque eles controlavam a base religiosa politeísta e o comércio. E o que é que o Mohamed vai querer fazer? Introduzir em Meca um princípio de religiosidade monoteísta, ou seja, ele vai de encontro a toda uma estrutura que favorecia aos coraixitas. Aí eu pergunto daqui para você aí, se você fosse um coraixita nessa época, você iria adotar essa proposta que o Maomé traz? Claro que não. E aí essa charge simboliza justamente a ideia. Maomé tenta fazer a revelação da nova religião na cidade de Meca. Claro que os coraixitas não vão aceitar isso. E aí o que é que acontece? Maomé vai fracassar. Os coraixitas vão expulsar Maomé. E aí é que quando Maomé é expulso de Meca ao tentar fazer a revelação da nova fé muçulmana, acontece a Hégira, o início do calendário muçulmano. Então a Hégira vai acontecer justamente quando Maomé, por volta de 622, tentou colocar em prática a fé muçulmana, e aí ele vai ser expulso de Meca. Essa expulsão de Meca vai estabelecer exatamente o início do calendário muçulmano, e essa expulsão é chamada de Hégira. O que é que Maomé faz? Bom, Maomé sai da cidade de Meca, expulso porque os coraixitas não permitiram que ele introduzisse lá a base religiosa, e vai para a cidade vizinha de Treb, que era um grande centro comercial, digamos o segundo centro comercial da região depois de Meca. A diferença é que em Treb, Maomé consegue literalmente adeptos da nova base religiosa, conquista a cidade de Treb, transforma Treb em Medina, que significa a cidade do profeta, como eu falei agora há pouco, arma um significativo exército e aí parte com esse exército composto por centenas de pessoas e vai conquistar Meca. Quer dizer, olha que informação importante para vocês, discentes. Na prova, Maomé, além de líder religioso, também é um líder político, líder militar, porque ele armou um significativo exército para partir para Meca e conquistá-la. E isso de fato aconteceu. Então Meca vai ser conquistada por Maomé e habilmente o que é que ele vai fazer? Ele mantém a Caaba. Ele tira todos os totens da Caaba, destrói todos os totens, porque agora a religião não é mais totêmica, não é mais politeísta, é monoteísta. Mas por que ele manteve a Caaba intacta? Porque a Caaba era o grande centro religioso de Meca, era o símbolo.
Só que agora a Kaaba vai passar a ser algo em que o muçulmano vai louvar. E ele consegue, então, introduzir o islamismo dentro da sociedade islâmica. Essencialmente, o islamismo ele vai estar amparado em um livro sagrado que Maomé produz as revelações, chamado de o Corão, Alcorão. E esse livro sagrado, o Corão, ele vai conduzir as bases da fé e da forma como o muçulmano vai se comportar. Ou seja, o princípio do monoteísmo religioso do islamismo é um princípio baseado essencialmente no pilar da organização dogmática da fé muçulmana. Ou seja, o muçulmano ele não vai desassociar a vida dele dos pilares religiosos. É por isso que na prova você vai ver a religião islâmica é uma religião teocrática. Deus, ó. Ou seja, você não vai desassociar a estrutura política da estrutura religiosa. A religião muçulmana é teocêntrica, Deus é o centro de tudo. Não desassocia o estado da fé, não desassocia a forma de você viver da fé. Então, Maomé, ele vai introduzir um princípio religioso totalmente diferente. E no livro do Alcorão, existem o que nós chamamos de as 5 obrigações. Estas 5 obrigações, todos os muçulmanos têm que fazer. A fé, que é essa interpretação dogmática que você estabelece para o pilar religioso dos muçulmanos. A oração salá, todo muçulmano precisa fazer as orações diárias, se possível voltado para Meca. O zaká, que é a caridade, todo muçulmano precisa praticar a caridade. Inclusive, tem uma coisa interessante, os muçulmanos mais ricos devem patrocinar a ida de muçulmanos mais pobres a Meca, já que existe, dentre as obrigações, a peregrinação. A ideia do Hajj é justamente a ideia de que todo muçulmano em vida, se puder, tem que ir peregrinar em Meca. E aí você junta a caridade a essa necessidade. O muçulmano rico que já foi, pode e tem que praticar a benevolência e pagar para que outros muçulmanos também conheçam Meca. Você tem o jejum, que é uma obrigação atribuída ao Ramadã, enfim, o mês religioso da fé muçulmana. Então, Maomé brilhantemente criou uma fé, um princípio religioso que prendeu o povo ao dogmatismo. E aí, meu amigo, quando você fica preso ao dogmatismo religioso, a dominação, o processo ideológico de dominação se torna total. É por isso que a fé muçulmana ganhou uma projeção tão grande. Tá vendo como é bacana você ter esse entendimento do pilar do islamismo? Porque aí você vai enxergando como é que o islamismo se incorporou dentro da sociedade islâmica. E aí, a gente não pode deixar de fazer a citação da jihad. Veja bem, quando você pensar na jihad, a jihad é traduzido pela Guerra Santa, a Guerra Santa. O problema é que uma interpretação ocidental do princípio da jihad nos conduz à ideia de que essa guerra é uma guerra em que os muçulmanos vão embainhar espadas no passado, vão embainhar metralhadoras agora, tanques, enfim, para lutar contra o Ocidente, contra o cristianismo, contra qualquer fé religiosa que não seja o princípio da religiosidade deles. E não é bem assim. Não é bem assim. Se você parar para interpretar o princípio da jihad baseado naquilo que o muçulmano crê, a jihad é toda a luta diária que o muçulmano trava para não se permitir ferir os pilares do livro sagrado dele. Rapaz, é um negócio surreal isso. Veja bem, por exemplo, o muçulmano não pode beber. Se no dia a dia dele alguém oferece uma bebida, ele vai orar, fazer uma jihad para que Allah não permita a ele que beba, que ele se entregue literalmente a essa provocação. E assim sucessivamente. Então imagine que a jihad
É um princípio que mantém aquela ideia do muçulmano se permanecer limpo, puro, dentro da realidade do pilar, dentro da realidade do dogmatismo religioso a qual ele pertence. Agora, se necessário for você pegar em armas para lutar em nome da fé de Alá, para defender os pilares religiosos da fé muçulmana, você o fará. É aí que está o detalhe. Os muçulmanos podem sim partir para a briga numa guerra santa. Uma guerra que vai defender a ideologia religiosa do povo muçulmano. E claro que se a gente fizer um link desse processo histórico com o atual, a gente consegue identificar sim uma guerra santa hoje. Eu até costumo dizer que o que nós estamos vivendo hoje é uma cruzada inversa. Nós tivemos a cruzada produzida pelos cristãos e agora a gente está tendo uma cruzada muçulmana, baseado no princípio dogmático muito fundamentalista ao excesso. E aí esse fundamentalismo baseado nesse princípio da luta da Guerra Santa potencializa as ações muçulmanas. É por isso, uma imagem bem forte, que você tem cenas dantescas como essa. Quando um jovem como esse se atira num processo de luta pela fé, ele o faz acreditando que será recepcionado no reino de Alá, né? No céu muçulmano, pelo próprio Maomé. Ele produz um ato desse acreditando que a fé que ele tem vai literalmente representar ele em outra esfera. Então, quando você tem esses jovens suicidas praticando essas ações são efetivamente estabelecidas pelo pilar do fundamentalismo religioso. Esses caras são fundamentalistas. E uma coisa, eu quero que você tenha muita atenção em mim agora. Cuidado, quando eu falo fundamentalismo, muito de vocês aí estão vendo esse vídeo agora, acreditam que fundamentalismo é algo associado ao muçulmano. Naninha! Fundamentalismo, dica, ismo significa adoração. Capitalismo, adoração ao capital. Socialismo, adoração ao social. Cristianismo, adoração a Cristo. E islamismo é adoração ao Islã. Fundamentalismo, adoração ao fundamento. Ou seja, o que seria isso? Na prática, fundamentalismo é radicalização religiosa. Fundamenta o culto religioso. E aí, Fabrício, todas as religiões têm um princípio fundamentalista. Todas. Não vamos atribuir a ideia de que só os muçulmanos são fundamentalistas. Afinal de contas, as religiões precisam ser fundamentalistas para, de alguma forma, dogmatizarem os seus fiéis, os seus adeptos, enfim. E aí, os muçulmanos costumam exceder em algumas ações fundamentalistas e isso acaba os destacando. Agora, claro, uma minoria. Não vá acreditar que a maior parte dos muçulmanos querem guerra, querem luta, querem morte, porque da mesma forma que o cristão, da mesma forma que o hindu, da mesma forma que qualquer religião, o que se pretende é atingir o processo de paz. Atingir o processo de harmonização. As religiões não incitam a violência, embora alguns poucos participantes da fé religiosa optem pelo caminho da violência. Tudo tranquilo? E aí o detalhe, quando Maomé morreu, você teve aquele princípio de divisão entre os muçulmanos após a morte de Maomé, e com isso você acabou criando algumas seitas dentro da fé muçulmana, dentre as quais as mais conhecidas são os xiitas e os sunitas. Você tem os alauítas, enfim, você tem outras variações. Mas esses dois são destacados. Lembrando que os sunitas, eles representam a maior parte dos muçulmanos. Mais de 80% dos muçulmanos do mundo são sunitas. E olha, a maior religião em adeptos do mundo hoje é justamente a religião muçulmana. Estima-se mais de 2 bilhões hoje no mundo de muçulmanos. E aí,
Esses sunitas, que são maioria, eles representam um pilar dogmático de interpretação do Alcorão, digamos assim, menos áspero, menos fundamentalista. Os sunitas, por exemplo, acreditam, além do Alcorão, nas sunas, manuscritos que foram feitos por Maomé antes da divulgação do Alcorão. Já os xiitas, que representam a segunda composição da fé muçulmana, eles só acreditam veementemente no livro sagrado Alcorão. Os sunitas, eles conseguem desassociar política de religião. Os sunitas veem política e religião como uma coisa só. Os sunitas, eles conseguem entender melhor as transformações do mundo. Os xiitas são mais radicais nesse posto. Entenda, a diferença essencial entre essas seitas é a maneira como eles enxergam o mundo contemporâneo. Perceberam? E assim, independentemente de você entender, analisar o xiita e o sunita, os dois são fundamentalistas. E aí tem uma pegadinha em provas que você não vai cair. No princípio de organização dos muçulmanos, os fundamentalistas são principalmente xiitas ou sunitas? Bom, você viu que o xiita ele tem uma visão mais, digamos assim, dogmatizada, mais radical. Mas quando se fala em fundamentalismo, como os sunitas predominam na maioria da fé muçulmana, eles efetivamente são mais fundamentalistas por causa do quantitativo. Agora, embora os dois possam ser radicais, quando o xiita atua, ele atua de uma forma muito mais intensa, entendam? E o detalhe, embora essas seitas sejam seitas que apresentem essa diversidade, essa rivalidade, se necessário for que essas seitas se unam para lutar contra um inimigo maior, elas o fazem. Por exemplo, pense no Ocidente. O mundo islâmico vê o Ocidente como desafeto. Se o Ocidente é desafeto, significa dizer que essas seitas podem lutar porque o Ocidente é um inimigo em comum. E para você ter uma visão disso, mesmo porque quando eu for montar a estrutura do Estado Islâmico, você vai perceber que o Estado Islâmico é sunita. E você está vendo que o sunita é mais maleável. Imagine se o Estado Islâmico fosse xiita, gente. E para a gente fechar esse apanhado, eu vou lhe dar exemplo do que seria os muçulmanos xiitas e sunitas. Por exemplo, aqui do lado eu tenho o Ayatollah Ruhollah Khomeini, o cara que produziu a Revolução Iraniana. Xiita, muito extremista. E para você ter ideia, esse cidadão, quando chegou ao poder do Irã, em 79, com a Revolução Iraniana, ele conseguiu a façanha de declarar guerra às duas superpotências do mundo na Guerra Fria. Dá para imaginar isso? Ele fazia alusão aos Estados Unidos como o grande Satã e a União Soviética como o demônio vermelho. Indicava que para o mundo muçulmano novamente voltar a compor uma civilização, era necessário acabar com esses dois males. Imagine em sã consciência você procurar briga. Imagine em sã consciência você procurar briga com José Aldo. Imagine você em sã consciência procurar briga com José Aldo, o brasileiro muito bom no UFC, e procurar briga com Anderson Silva, sendo que você não sabe lutar zorra nenhuma. Agora você é raçudo, você tem fé e você tem uma galera que vai seguir a sua ideologia, mas é meio despartido você ir pra briga. Tá entendendo o que eu tô falando? Olha a dimensão. E esse cidadão, o Saddam Hussein, era sunita. Imagine, Saddam era mais moderado. Ou seja, o Estado Islâmico é sunita, é mais moderado. Osama Bin Laden era sunita, mais moderado. Ou seja, você tem agora a dimensão de como é que você precisa entender esse apanhado do mundo islâmico. Beleza? Como eu disse, essa foi a primeira aula. A gente está abordando esse processo de evolução do mundo muçulmano.
irei montar uma sequência que vai favorecer o seu entendimento, eu tenho certeza disso, de uma maneira muito direta, sem arrodeio, sem a necessidade de você saber o que... De você, na verdade, ter informação que não vai lhe acrescentar nessa aprendizagem. Então, a nossa função, o nosso objetivo aqui é facilitar o seu entendimento dessa situação tão complexa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sou o professor Fabrício Mayan. Curtam o meu canal com novo símbolo, um canal que está bombando. Agradecendo aí que em 2 semanas nós já tivemos mais de 1.300 visualizações nos vídeos. E para lembrar, eu queria dar like, manda a sugestão pra gente, não esqueça. Sempre mande a sugestão, não esqueça. E como eu sempre faço, a gente vai em breve anunciar no meu Facebook, na minha fanpage, a nossa aula ao vivo, que a gente não vai desistir dessa questão da aula ao vivo, tá certo? Beijo, gente! Até o próximo vídeo, continuando essa expansão do islamismo. Tchau, tchau, hein?